para a gente trazer uma pessoa de uma outra tribo para nós, né? As estratégias que nós vamos utilizar, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é o rapport. Rapport é uma coisa que eu já aprendi lá atrás na psicologia, tá? Mas nunca eu tive tanto elemento para fazer rapport como a PNL. A PNL, ela é top para você fazer, para você desenvolver o rapport. Por quê? Porque o rapport, na verdade, ele é o quê? Ele é uma estratégia que vai fazer a outra pessoa te ouvir, tá? Você vai criar empatia com a outra pessoa, você vai criar... empatia é mais do que simpatia, tá? Você vai fazer a pessoa te ouvir. Ator usa rapport, uma pessoa que vai fazer uma entrevista usa rapport, uma pessoa que vai conversar com uma outra pessoa para tentar colocar o ponto de vista dela, argumentar, não é manipular a pessoa, tá? É você criar um movimento, é quase como se fosse uma dança. O rapport é quase que fosse uma dança e ele tem técnicas para isso. E as principais técnicas que a gente tem para o rapport é o movimento, igual esse movimento que eu estou fazendo das mãos. A nossa voz é a principal de todas. Tá? O timbre de voz que eu coloco, a cadência da voz que eu coloco e a minha respiração. Como que a gente pode fazer uma pessoa que está resistente a gente, convencer ela? Como que a gente pode fazer ela nos escutar? Vamos supor, sabe, aquela pessoa que não te escuta, que está agitada e tudo mais. No começo você começa meio que não é imitar a pessoa, é acompanhar os movimentos da pessoa, tá? Porque quando você acompanha a pessoa se sente aceita. Quando você acompanha o que a pessoa está fazendo, está falando, a pessoa se sente ouvida. Então, no começo você vai fazer isso. Você vai meio que acompanhar, não é imitar, não, exatamente o mesmo movimento, não. É acompanhar o que a pessoa está fazendo. Depois você vai aos poucos levando a pessoa, tá, pela respiração. Quando você começa a mudar a cadência da sua respiração, a pessoa vai te acompanhando também. A pessoa vai, e quando ela vai te acompanhando, ela vai te ouvindo, ela vai ouvindo o que você tem para dizer, ela vai ouvindo as coisas que você está falando para ela. Então, mais ou menos isso seria o rapport. E as técnicas do rapport seriam essas, vamos dizer, você pode refinar elas, tá? Você pode, pesquisando, você vai ver que tem muito mais coisas do que isso, mas basicamente é isso. E a respiração é essencial, porque se você vai conversar com uma pessoa, você está agitada, a pessoa não vai te ouvir, ela vai ficar presa nela mesma e ela não vai escutar. Então você é uma das principais coisas da respiração. A seguinte seria as pistas de acesso. Eu confesso para vocês que até eu fazer curso PNL, eu não sabia que isso existia, tá? Mesmo fazendo anos de psicologia, eu não sabia que isso existia. O que é essas pistas de acesso? São estruturas neurológicas ligadas aos nossos olhos. Cada lado que você olha, em cada direção, vamos dizer, para cima, para baixo, para o lado, para o outro lado, você aciona uma estrutura dentro do cérebro. Quando você está pensando em alguma coisa, tá? Quando você está lembrando de alguma coisa, é o visual recordado. Você olha para cima e para a esquerda, tá? Assim, seria, não é virar a cabeça, é você virar os olhos mesmo, para cima e para a esquerda, quando você está... E se você começar a prestar atenção, você vai ver que isso acontece. Oi? Buscando a informação ali. Você está buscando aquela informação que você tinha ali, você está lembrando daquilo. E você, quando você vai, por exemplo, o auditivo recordado é na lateral, você vai olhar para o lado, para você lembrar. Já viu que a pessoa, às vezes, que quer escutar alguma coisa, ela para e fica assim, né? Ela chega até a ficar assim com a cabeça, quando ela quer escutar alguma coisa? Esse é o auditivo recordado. Acho que mais ou menos uns 80% das pessoas
é dessa forma aqui, é pro lado esquerdo o recordado. As pessoas, normalmente, as pessoas que são sinistras, né, o que a gente chama de canhoto, elas invertem, mas não sempre, tá? Não é sempre que elas invertem, não. A grande maioria é desse jeito. E para baixo, né? Para baixo, para a esquerda, é quando você está no diálogo. Você já viu? Ficou falando sozinho, você já viu como é que você fica? Até eu saber disso, todo mundo lá em casa achava que eu era maluca, que eu vivia falando, porque a gente sempre tem você sempre tem um esquema desse, tá? Uma pista preferida, você sempre tem uma forma preferida de se relacionar com o mundo, que a gente relaciona, como eu falei, a gente relaciona com o mundo pelos sentidos. Agora, o outro lado, né, o lado direito, seria para cima e para a direita, o visual é criado, tá? Você vai, tanto que se você tiver com um certo desafio em criar alguma coisa, escrever alguma coisa, criar alguma coisa, seja no campo da arte e tudo mais, se você parar e mexer com o seu olho para a direita e para cima, vai ser mais fácil, porque você vai estar acionando essa estrutura dentro do seu cérebro. Para o lado e para a direita seria o auditivo criado, tá? Você vai criar alguma coisa, vamos dizer, os músicos que criam música, eles fazem isso, tá? Que criam uma partitura, alguma coisa assim. E para baixo, se você olha para baixo e para a direita, seria o sinestésico. Quando você, qualquer sentimento, qualquer sensação que você tenha, você olha para baixo. Você já viu como essas pessoas que têm um pouco, sabe, que são depressivas, ou você já viu como elas andam até com a cabeça baixa, assim? Elas estão acessando a parte sinestésica da estrutura do cérebro. Então, cada vez que ela faz, e quanto mais ela faz isso, mais ela está reforçando isso nela, mais ela está aumentando. Você que é bióloga, Maria Clara, você está aumentando no neurônio, né, o filamento, você vai estar engrossando o filamento do neurônio. Da bainha de Meirinha. Pode ser que você esteja aumentando o número de conexão cerebral. Conexão também, mas você parece que aumenta mesmo a quantidade de neurônios que se juntam. É igual, tem um exemplo clássico que é o seguinte: quando você passa com um carrinho durante muito tempo num gramado, ele vai formando um caminho ali, né? Aí se você para de passar ali, a grama vai crescer outra vez ali. Se você vai passar do outro lado, você vai formar um outro caminho. Então uma das estratégias é essa, para você formar um outro caminho neural. E dentro dessa questão que você me perguntou sobre uma tribo querer... Da gente querer trazer alguém de outra tribo para nossa. Mas que não se identifica com a nossa tribo. A princípio não se identifica, mas a gente quer trazer ela para nós, a gente quer aumentar a nossa tribo. Tá, dentro disso aqui, dessas primeiras estratégias que você usa aqui, que seria o rapport primeiro, para você fazer esse contato com a pessoa, quando você for conversar com a pessoa e você for falar, por exemplo, que ela, lembre-se que você está de frente para a pessoa, então o lado esquerdo da pessoa é esse. Então você vai mexer com a sua mão esquerda do lado de cá, porque ela está do lado direito, você quer que ela pense em alguma coisa no futuro que vai ser legal. Quando você faz esse movimento com a mão, ela automaticamente vai olhar para cima. Então ela vai criar alguma coisa. Se você quer que ela lembre de alguma coisa que não seja, eu quero que ela lembre que essa situação não foi muito boa, tá? Aquela situação que aquela pessoa fez não foi muito legal. Então você vai acionar o lado esquerdo dela para ela lembrar da situação e vai baixar sua mão, porque você vai criar o diálogo. Você vai ou levar ela para o diálogo interno, então você vai levar ela do visual lembrado para aqui, para o sinestésico, tá? Você vai fazer ela lembrar daquela situação e ao mesmo tempo que não foi muito legal, que não é bom, mas ela pode criar alguma coisa nova, muito melhor para aquilo. Então ela vai movendo o olhar dela à medida que você vai mexendo com a sua mão, tá? Ela vai, não é vamos dizer assim, não é aquele negócio fechadinho. Em psicologia a gente não tem nada assim muito fechado, entendeu? Então,
Faz. Isso tem a ver com os dois hemisférios do cérebro, porque normalmente o hemisfério direito, ele de fato é ligado à criatividade. E o esquerdo, a memória e a reprodução, não é isso? Sim. Então é essa a lógica. Tem, a lógica é essa sim. A lógica é essa sim, tanto que tem uma lógica dentro disso, quando você põe no organismo que você troca essa situação, vamos dizer, para quando a pessoa é ambidestra ou quando a pessoa que a gente fala que ela é sinistra, né? Tem uma lógica assim. Tá? Mas são estruturas, são sempre estruturas cerebrais que você vai estar acionando. Então você já parte daí para você fazer essas conexões. E essas conexões, como eu falei, nós pensamos pelos sentidos, tá? Olha aqui, ó. Pensamos com os nossos sentidos. As coisas entram na nossa cabeça pelos sentidos, tá? Porque eu, Catarina, não vou ver a mesma história que você, da mesma forma que você, Thaís, que não vai ver da mesma forma que você, Maria Clara, a mesma história. Por quê? Porque uma pode privilegiar a imagem, outra pode privilegiar o que ela escuta da história e outra pode privilegiar o que ela sente da história. Então a gente vai criar nós vamos construir, interpretar e nós vamos criar um mapa próprio. Cada pessoa tem um mapa único e individual para trabalhar com as coisas, para trabalhar com as pessoas e para trabalhar com as situações. E é ancorado nesses sistemas representacionais, tá? E nessa que a gente chama de sistemas representacionais, que são os sentidos. Então nós vamos perceber as coisas de uma determinada forma, aquilo vai entrar dentro do nosso cérebro, lá dentro do cérebro a gente meio que vai estruturar isso de uma outra forma, e quando a gente colocar, nós vamos colocar de uma terceira forma. Então tem várias interferências dentro desse sistema. Porque o cérebro ele faz três coisas ao mesmo tempo. Ele distorce ao mesmo tempo ou em instantes diferentes. Ele distorce, generaliza ou omite as informações. E sempre dessa forma que a gente vai colocando para poder trabalhar com essas ideias que nos chegam. Por isso cada um percebe as coisas de uma forma. Por isso cada um vê as coisas de uma forma. Agora o que nós vamos colocar agora seria como isso tudo funciona dentro da nossa personalidade. Como que a gente estrutura isso no pensamento, cada situação.